Olá pessoal, neste vídeo vamos aprender como usar a sintaxe do R, que me permite fazer testes sem saber nada de programação. Então vamos aos segredos da chave R. A sintaxe é a parte da linguagem que estuda as relações dos componentes que integram um comando. Quais são esses componentes? São basicamente 3 componentes para que nós possamos fazer os testes. Conhecer o que é data frame, funções e argumentos. O que é um data frame? É um objeto ou um arquivo que é utilizado para armazenamento de tabelas de dados. É uma lista de variáveis de diversos tipos. Pode conter variáveis de natureza categórica e numérica. No nosso caso, no nosso exemplo, sexo, renda, idade e escolaridade. O que são funções? Funções são porções de código que resolvem um problema muito específico e podem receber argumentos. E o que são argumentos? Argumentos são partes integrantes dos comandos que contribuem individualmente para a realização de uma tarefa dentro da função. Portanto, funções são operacionalizadas por um conjunto de argumentos que agem sobre um determinado objeto, obtendo informações armazenadas dentro da sua estrutura. Então agora, vamos entender como funciona o R a partir da aplicação de um exemplo bem simples, que é colocar dados de uma planilha para dentro do R. Vamos fazer da forma mais simples possível através de um passo a passo. O passo número 1 é o seguinte: copiar a tabela com os dados da planilha do jeito que você está vendo na figura, com o cuidado de deixar esta primeira célula vazia. O passo 2, você tem que escrever o comando abaixo no console do R. No passo 3, você vai simplesmente pressionar Enter e o console ficará como está abaixo. Na linha de comando, você vai teclar Enter. Não vai aparecer nada aqui, vai ficar em branco, você digita RH e tecla Enter novamente. E vai aparecer a nossa tabela que estava lá na planilha, do jeito que você está vendo aqui. Agora é possível analisar os dados. Então, resumindo aqui na figura, vamos observar essas estruturas, esses componentes do comando. Isso é uma linha de comando. E o que essa linha de comando vai fazer? Vai formar o objeto RH, que é o nosso data frame. Essa setinha apontando para o objeto, ela significa recebe. Então, o nosso data frame, o nosso arquivo recebe. Recebe o quê? Recebe o que a função read.table vai fazer. Tá? Read.table é a nossa função. Aquilo que está entre os parênteses são os argumentos. E cada um deles faz uma tarefa específica que contribui para o trabalho da função, que é colocar os dados dentro do objeto. Então é simples assim: o objeto, a função, os argumentos da função. Então agora nós vamos lá para o R fazer na prática. Bom, muito bem pessoal, nós estamos aqui já no RStudio e veja aqui o RStudio com suas 4 telas: tela de scripts, tela de console, aqui outra tela do histórico, aqui a tela dos programas, né, dos pacotes, área dos gráficos, da plotagem. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou eliminar todas essas janelas de uma forma simples. Ó. A gente fecha aqui, sobe aqui, põe isso para cá. Pronto. Só estou com a tela de console, eu vou reduzir aqui. Então agora, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui apenas nessas 2 telas para a gente observar o que vai ser feito. Fiz uma configuração aqui só para a gente ver as 2 telas do RStudio e da nossa planilha. Então veja bem pessoal, está aqui a planilha com aqueles dados que nós vimos lá no slide. Então, nossa tabela tem sexo, renda, idade e escolaridade. Nós temos aqui 4 colunas, ou 4 variáveis. Sexo e escolaridade são variáveis categóricas, renda e idade são variáveis numéricas. E aqui a primeira coluna é só o numerador, o organizador da tabela. Então neste caso aqui, para fazermos esse procedimento, para usarmos este comando aqui, o objetivo dele é trazer os dados desta planilha para dentro do R e ele vai ficar armazenado neste arquivo chamado RH.
Então, vamos seguir o procedimento. Primeira coisa, você vai clicar aqui, ó, excluir o conteúdo dessa tabela. Eu vou excluir aqui no meu Calc, né, que eu uso o LibreOffice. Pronto, excluir. Você pode dizer, mas não tem nada aqui, não tem problema. Faça do jeito que eu estou dizendo que vai dar certo. Se você não fizer isso, não vai dar certo. Muito bem, aí você faz o quê? Copia os dados. Copiar. Quando a gente copia, fica essa linha pontilhada aqui em volta dos nossos dados. Muito bem, o que eu tinha que fazer aqui na planilha eu já fiz. Agora eu venho aqui para o R. No RStudio, como eu falei para você, você digita este comando e após digitar este comando, você vai dar Enter em qualquer lugar do comando. Eu vou dar aqui no final. Observe que não aconteceu nada. Veja aqui embaixo onde está o cursor, está em branco. Significa que deu tudo certo. Agora basta eu digitar RH. Pronto. Teclei Enter. Está aqui a minha tabela. Do jeito que ela está aqui. Agora ela está no R, neste arquivo chamado RH. Agora eu posso analisar os dados que estão dentro do R. Um abraço e até o próximo vídeo.